Meus amigos, foi com muito mais emoção do que precisava e do que a gente imaginava. O Ceará precisou dos pênaltis para se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. E olha que esse Confiança é uma pedra no sapato do Vozão, hein? Nessa sequência de muitas vitórias em casa, Confiança empata com o Ceará na Copa do Nordeste, desta vez na Copa do Brasil, mas no final das contas, classificação assegurada, alguns milhões na conta e tá tudo certo. O Ceará está na terceira fase da competição, a segunda mais importante do nosso futebol. Mas antes de a gente continuar aqui a falar sobre esse 2-2 emocionante do Ceará e nas cobranças de pênalti, um time muito efetivo, bora lembrar daquele recadinho de sempre. Se você ainda não for inscrito, se inscrever, ativar as notificações para não perder nada, deixar o like, porque ajuda demais, o hype também. Já estamos na quinta-feira, mas ainda falando de uma quarta-feira muito positiva, porque o Maracanã também se classifica para a terceira fase. Teremos 3 representantes na próxima fase da Copa do Brasil. Além de Maracanã, que passou pelo Ceilândia também nos pênaltis, o Ceará passou pelo Confiança. Fortaleza, por estar já envolvido na Copa Libertadores da América, já está também na terceira fase da competição, entra apenas na terceira fase da Copa do Brasil. Bom, gente, eu estava lá no jogo, por isso que eu estou gravando o vídeo agora, demoro mais um pouquinho, mas eu espero que seja na quinta-feira, na sexta-feira, enfim. A gente vai falar muito sobre toda a repercussão e as consequências desse jogo para o clássico que se avizinha, né? Para o primeiro clássico rei da grande decisão do Campeonato Cearense 2025. O Ceará teve que ser muito resiliente. Eu vou usar uma frase do Danilo que eu acho que cabe perfeitamente, se encaixa perfeitamente com o jogo. O Ceará não foi brilhante, mas foi brioso. Foi um time que não desistiu, assim como sua torcida, que cantou, que acreditava e até nos minutos finais tentou a vitória no tempo normal. Eu vou tentar explicar porque o futebol é tão fascinante que às vezes a gente fica sem muita justificativa, sem muito argumento. O Ceará fazia um dos seus melhores inícios de jogo na temporada e perdia o jogo para a equipe do Confiança. O Ceará massacrava o Confiança, tornou o Rafael Mariano no grande nome do jogo. Para mim, o grande nome do jogo, claro que tem muito, né, do Bruno nas cobranças de pênalti, por ter pegado 2 das 3 cobranças do Confiança, a outra foi para fora, mas o grande nome do jogo, de fato, foi o goleiro da equipe sergipana. O Rafael pegou muita bola, o Ceará criando bastante, com, sabe, uma ideia de resolver logo a questão. Acho que a estratégia era essa, isso não é informação, é só feeling mesmo. Acho que eu fiquei com a ideia lá no jogo e no calor do jogo, eu fiquei com a ideia o seguinte: o Ceará vai tentar resolver logo no primeiro tempo, porque há diferença entre Ceará e Confiança, embora os resultados, os placares recentes sugiram outra coisa, mas há uma grande diferença entre Ceará e Confiança, diferença técnica que eu estou falando, de investimento, de tudo. É, na verdade, um encontro entre um time de Série A e um time de Série D, perdão. E o Ceará, eu fiquei com essa sensação de que queria resolver logo, até para girar o elenco, para poupar para o jogo de sábado, o jogo contra o Fortaleza. E o Ceará não foi por falta de iniciativa, não foi por falta de tentativa. O Ceará tentou fazer isso o quanto antes. Mas olha, martelando, empurrando, o jogo só acontecia no campo do Confiança. Mas é futebol. Isso é uma frase meio rasa, é uma frase meio genérica, que serve praticamente para tudo, para explicar o que é esse esporte tão fascinante. Então o futebol é isso. Aos 9 minutos, numa rara investida do Confiança, Ronald Camarão sai na cara do Bruno, toma 1-0. E aí o Ceará volta com o mesmo ritmo, tentando, bola na trave, Rafael defendendo, a bola circulando ali numa zona perigosa. Daqui a pouco o Confiança falta para o Confiança. Chute, um lance muito parecido com um gol do Luiz Otávio na Copa do Nordeste. Desta vez o gol foi creditado para outro jogador. O Luiz Otávio chuta, a bola desvia, 2-0 Confiança. Placar de primeiro tempo. O Ceará com um volume absurdo. Ali era um grande desafio para qualquer comentarista que tenha vivenciado aquilo, de explicar para o torcedor, para tentar explicar para alguém que não estava vendo o jogo com os próprios olhos, tentar explicar o que estava se passando na Arena Castelão. E aí, você profetizou?
na Bet Nacional, a Bet de todos os brasileiros, a Bet que é um local seguro para você se divertir. O link está na descrição do vídeo. E sabe por que a Bet Nacional é uma Bet autorizada pelo governo? Porque sempre foi a marca do jogo responsável. Uma Bet que sabe respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe que o jogo legal mesmo é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, mas joga com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. Todo mundo imaginava que naquele instante, com 2-0, uma vantagem criada no primeiro tempo, o Confiança iria dificultar ao máximo a vida do Ceará no segundo tempo. Foi isso que aconteceu. Você não precisava ser nenhum mestre, nenhum especialista para imaginar que se o Confiança já tinha uma estratégia de se defender, e aí é estratégia, não se joga de uma única maneira, não é assim que as coisas funcionam. Confiança sabia que se jogasse igual para igual contra o Ceará não teria chance nenhuma, e aí a única coisa que tinha era preservar o 2-0, que, convenhamos, era um placar bem interessante para a equipe sergipana. Bem interessante mesmo. O Ceará, no segundo tempo, o Léo Condé fez as alterações. A primeira alteração ainda foi no primeiro tempo, por uma necessidade, né? O Ramon fazia muito tempo que não se machucava, ele iria completar o 10º jogo dele em sequência. O Ramon sente uma lesão, a gente não sabe o grau dessa lesão. O William Machado entra, essa é uma alteração que é uma necessidade. Nas outras eu não gostei da leitura de jogo do Léo Condé. Fiquei inclusive com a impressão que o Léo Condé estava preservando os jogadores importantes para o Clássico, mas ele precisava resolver um problema atual, de agora. Ele precisava se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil, e ele terminou o jogo, por exemplo, com 2 zagueiros, sem necessidade. O Confiança não atacava o Ceará. Confiança no segundo tempo, ele se resumia apenas se defender e tentar levar o jogo até onde podia para conseguir uma classificação histórica para a equipe sergipana. Só que aí Pedro Raul faz o 4º gol dele com a camisa do Ceará em 4 jogos. Isso é simbólico, porque na passagem do Pedro Raul pelo Corinthians, de quase 20 jogos, ou um pouquinho mais de 20 jogos, ali no Toluca também do México, também algo parecido, também, uma quantidade de jogos parecida. Foram 4 gols no México e 4 gols no Corinthians, e em 4 jogos com a camisa do Ceará ele já marcou 4 gols, e esse gol do Pedro Raul é fundamental para o Ceará voltar para o jogo, porque havia tempo. Né? Até porque foram 10 minutos de acréscimo, o Ceará até teve tempo, sem força, sem energia, mas teve tempo para conseguir a virada. Mas o gol de Pedro Raul incendeia a Arena Castelão, dá uma esperança ao torcedor do Ceará e principalmente aos jogadores dentro de campo, e aí o Ceará foi pro tudo ou nada. Quando o time já estava desgastado, o Matheus Bahia, que faz uma temporada absurda, de olho no Matheus Bahia, reconhecemos a importância do lateral esquerdo do Ceará, ele chuta, tem desvio, a bola cai no pé do Galeano, tome, 2-2, decisão ali, no mínimo indo para os pênaltis. Né? O fantasma de ser eliminado pelo time de Série D na segunda rodada da Copa do Brasil já não acontecia mais, no mínimo, decisão nos pênaltis. No mínimo, decisão nos pênaltis, de hora que tinha tempo para isso, tá? Tinha muito tempo para que o Ceará conseguisse a virada. Você que é o homem de obra, você já conhece o Clube Faz Acontecer da Normatel? Eu vou te contar agora o que é e como participar. Acesse o site normatel.com.br, ali na parte de cima tem uma abinha, você clicando, tem todas as informações. Os profissionais que podem participar, as lojas onde você pode ganhar descontos exclusivos e ainda acumula pontos nas suas compras em qualquer loja Normatel para trocar por vales compras. E mais, como associado, você tem acesso a premiações, eventos e treinamentos exclusivos. Então, faça parte do Clube Faz Acontecer Normatel. O Ceará tinha tempo, mas não conseguia ter força para conseguir a virada no tempo normal. E aí a decisão vai para os pênaltis, e nos pênaltis o Ceará é impecável, 3 cobranças, 3 gols, e o Confiança errou todas. O Bruno defendeu 2 delas e a outra foi para fora no final das contas, depois de um 2-2 duríssimo, um 3-0 inquestionável nas cobranças de pênalti. O que fica desse jogo para o confronto
pela final do Campeonato Cearense, o primeiro desses dois duelos que teremos entre Ceará e Fortaleza. O Ceará, mais do que nunca, motivado, confiante, depois de ter conseguido um resultado dificílimo, saindo perdendo por 2-0, consegue o empate e tem equilíbrio emocional para levar a decisão nos pênaltis e também ser efetivo nos pênaltis. Isso é um ponto muito importante, mas como nem tudo são flores, o Ceará sai muito desgastado inclusive emocionalmente e principalmente fisicamente. Pedro Raul sentiu cãibra, Fabiano sentiu cãibra, jogadores desgastados. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação, porque o tempo é muito curto. Hoje já é quinta-feira, tem sexta e sábado já é o primeiro jogo da decisão, mas é assunto para um outro vídeo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever. A gente se vê e será em breve.